Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui mais uma leitura onde a gente trabalha juntos. O tema dessa leitura aqui é o que você precisa ouvir agora. Espero que saiam mensagens bem inspiradoras, esclarecedoras aqui, encorajadoras, tá? Não fiz ainda, não vi as cartas, mas você vai ver aí que abrindo a descrição desse vídeo, só clicar no título que ele abre a descrição, você vai ver o link para o meu site de agendamento, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, vou ficar feliz em conversar com você, e você vai ver também ali os capítulos, né? O grupinho 1, 2 e 3 ali definidinhos para você assistir. Agora eu vou deixar uma imagem, você pausa essa imagem e escolhe o seu grupinho seguindo a sua intuição. Se você vai olhar para a carta, se é pelo número, se é pela minutagem, é você que decide de acordo com a tua intuição. Eu vou ter uma mensagem pronta para você, tá bom? Então vamos lá, 1, 2, 3 e valendo! Vamos lá então, meu grupinho número 1, estou curiosa também, vamos ver as cartas que tem aqui para você, o que você precisa ouvir agora. Muito bem. Uma carta 38 e uma carta 28. 8 é um número que eu me relaciono assim com ele, é um número de vitória. Mas é vitória por quê? Porque tem certas coisas que quando a gente aprende e aquilo a gente sabe que vira um ingrediente para nossa fórmula de sucesso em qualquer coisa. E aqui, esse 28 vem me falando sobre o que você precisa ouvir agora, é que esse é um momento que requer a sua flexibilidade de enxergar que tem situações que acontecem na sua direção, onde você coloca em prática essas coisas que você aprendeu. O nome dessa carta é Limpando os Excessos. Excesso já faz essa referência, né? Os extremos. Então, o que você precisa ouvir agora é que você tem essa habilidade de reconhecer excessos e que é isso que essas situações ou que uma situação específica, né, na vida esteja requerendo de você, de reconhecer aquilo que está no espaço de excesso e então fazer o que você sabe, o que está dentro das suas possibilidades, o que é de responsabilidade sua apenas para equilibrar excessos. Aí a próxima carta, que é o 38, 8 já falamos, né? E o 3 me fala muito sobre energia de criação. E aí 3 espirros, né? Então, tá me dizendo assim que isso tá ajudando a criar uma nova energia, novas possibilidades, um novo espaço. E aí aqui essa carta fala assim, raios de sol, pirulitos e arco-íris por todos os lados. É uma carta que vem falar de coisas felizes, né? Felizes, leves, de coisas que a gente relaciona como recompensas, né? Então, assim, eu acho engraçado não, né? Mas eu acho interessante que tenha similaridade de ser uma conversa sobre vitória, que tem um reconhecimento de que é você precisando colocar em prática uma coisa que você tem todas as condições de colocar em prática também, mas que tem, inclusive nessas duas cartas, uns extremos, né? A necessidade de limpar extremos, uma coisa meio lição de casa, e essa carta aqui que fala de tudo de bom, né? Então vem falando assim que pode não parecer nesse momento, pode ter uma sensação meio de lição de casa nesse momento, mas que isso está ajudando a criar espaço para algo muito bom no seu caminho. Lógico que a gente vai tirar mais informação aqui. Essa carta da raio de sol, pirulitos e como é que é o nome? Arco-íris, me trouxe essa energia mais leve. Peguei meu baralho dos gatinhos para potencializar, para alimentar ainda mais essa energia legal aqui. Aí nós temos o Cavaleiro de Paus. E é engraçado que aqui no brinquedinho desse gatinho tem o quê? As cores de um arco-íris, né? Pois bem. Esse Cavaleiro de Paus, ele conversa algumas coisas. Primeiro, que é uma energia temporária. Então tem esse lembrete de que o que você precisa ouvir agora é que essas situações que
que ficam te desafiando ou requerendo que você fique buscando o equilíbrio em como você responde, como você sente, ou estabelecendo limites saudáveis, essas coisas, sabe? Que é temporária, lembrar disso, que elas têm uma função de possibilitar criar dessa outra energia de arco-íris que a gente viu aqui. Segundo, que essa energia de cavaleiro de paus é uma energia da gente ter a coragem de dar movimento na direção das nossas ideias, dos nossos desejos, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com impulsividade, especialmente numa leitura que já está falando sobre equilibrar excessos, mas sem essa energia de cavaleiro de paus também, a gente não vê movimento, entendeu? Então tem uma coisa assim, tem algumas pessoas que podem precisar ouvir nesse momento que essas situações que podem estar te desafiando estão desafiando por causa disso, porque são situações que precisam ganhar movimento no grande esquema das coisas. Independente do que você sabe, deixa de saber o que você quer ou deixa de querer o outro, seja lá o que for o contexto, no grande esquema das coisas, tem situações que cruzam o seu caminho que te colocam nesse exercício aqui, porque no grande esquema das coisas elas precisam de movimento. Então, se você está colaborando com isso, no seu próprio movimento ou no movimento de uma história, sabe, de uma situação específica, eu fico sentindo que a vontade dessa mensagem de falar assim também é o seguinte: você não está sendo demais, entendeu? Porque essa coisa sobre o equilíbrio dos excessos tem uma coisa sobre encontrar equilíbrio emocional, tudo que a gente conversou ali no começo, que você sabe fazer, já é o seu ingrediente ali de sucesso. Mas eu fico sentindo também que para muitas pessoas, eu fico sentindo um desconforto na energia. Pode não ser para todo mundo, mas pode ter esse desconforto. Até quando eu falei da lição de casa, sabe o que eu fiquei imaginando? Além de não ser glamouroso, né? Tem muitas pessoas que nesse exercício podem estar se sentindo assim em excesso, sabe? Sendo a pessoa chata da história, essas coisas assim. Se é você que está se sentindo assim, já pode tirar, porque independente de qualquer coisa, esse é um momento que tem situações no seu momento que precisam de movimento e tem aí, as coisas se encaixam, as coisas acontecem de uma forma que é para dar a oportunidade desse movimento. Então tira qualquer culpa, julgamento ou crítica e tudo mais, certo? O que me chama atenção também com esse brinquedinho aqui, né, desse gatinho, é interessante, porque esse brinquedinho, acho que o nome dele é varinha mágica. E é o único brinquedinho que muitas vezes os meus gatos gostam. Tem vários estilos diferentes, né? E essa coisa de ratinho é sempre um problema. Agora, esse brinquedo aqui, você tá meio puxando algo, tá vendo? Você tem um pedaço assim, se é de madeira, se é de metal, e aí tem uma coisa conectada àquilo, se é uma pluma, se é um pedaço de tecido coloridinho, como tá esse aqui, e a graça é essa, que você apresenta isso pro gatinho e ele vem querer buscar, né? Ele vem querer pegar esse pedaço colorido aqui do brinquedo. A grande coisa, por que isso está me chamando a atenção? Porque tem um elemento de conexão também, de puxar algo numa direção, certo? Então olha como é interessante, tem muito nessa conversa que está falando assim, que esse pode ser um elemento que a gente não enxerga nesse momento, mas que nessas movimentações aqui tem um puxar de uma energia. Eu tô lembrando de algumas leituras que saiu um papo sobre um pescar, né? Então, se está falando de alguém, se está falando de um sonho, uma energia, ou se a gente está se deixando, né, ser levado na direção desse raio de sol, pirulitos e arco-íris aí, a grande coisa é essa. Às vezes, a gente pode não enxergar
esse elemento do momento, mas o que você precisa ouvir agora é que tem uma função e inclusive uma função prática em termos de energia. Então nem se sinta mal lidando com essas situações, e para quem está se sentindo sendo chato da história, não tem nada disso, pode limpar isso aí. Tá liberado. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 1 e o que olha o cavaleiro de paus ali de novo. E o que você precisa ouvir agora? Aí um 4 de ouros. 4 de ouros é uma carta sobre apego. Uma carta sobre apego. E isso pode vir num sentido meio pejorativo, porque tem os extremos, entendeu? Então, tem uma parte dessa mensagem que está falando assim, esse cenário aí que a gente pintou logo de começo, está falando de situações que precisam de movimento, como a gente falou. Então, aonde tem um apego a coisas que só contribuem para apego, não dá movimento em direção nenhuma, não traz nenhuma evolução, isso vai ficar evidente. O excesso da teimosia ou da falta de movimento por estar apegado a uma coisa, um conjunto de valores, uma pessoa, sei lá. O outro lado dessa energia, um 4 de ouros, também representa, a gente tem muita clareza sobre aquilo que tem muito valor pra gente, que é muito importante. Então, a energia equilibrada é a gente ter essa confiança, esses pilares estáveis, sólidos, né? Dos valores, daquilo que é importante, que a gente está querendo construir e tudo mais. Então, tem esse elemento nessa energia. O tema central, independente de como está acontecendo, está ajudando você, outras pessoas, seja lá o que for, a entender um pouco mais esse equilíbrio em torno de valores. Como é que se diz? Equilibrar essa história para Cavaleiro de Paus, movimento, aparecendo de novo, para possibilitar movimento. Cavaleiro de Paus tem uma ideia, um desejo, e dá movimento na direção dessa ideia, desse desejo. Não fica pensando muito. E aí, às vezes, o desequilíbrio dessa energia é que são coisas insustentáveis. Mas olha que interessante. Adorei, entendi. Olha que interessante. Essas duas coisas aqui isoladas, né? Nessa energia do 4 de ouros isolada e fora de equilíbrio, não tem movimento, tem teimosia, tem apego, essas coisas. Eu fico vendo assim, como é que é aquele animal empacado, né? Enfim, imagina isso. E nessa outra energia tem muito movimento, mas não necessariamente um movimento de forma sustentável, porque às vezes ali na ideia, na inspiração, no calor do momento, a gente dá movimento na direção de coisas ou de um jeito que não tem como prevalecer, não tem como permanecer, então acaba sendo uma coisa passageira, entendeu? Agora, no equilíbrio dessas duas energias que inclusive em si podem se equilibrar. O 4 de ouros se beneficia dessa energia de Cavaleiro de Paus porque traz movimento. Então o Cavaleiro de Paus vira para esse 4 de ouros e fala assim, que legal, muito bonito, valoriza muito, muito importante e tudo mais, mas o que adianta se você não coloca isso em movimento, se você não cria nada com isso, se você não vive essas coisas que você valoriza, por exemplo, sabe? E aí o 4 de ouros beneficia esse Cavaleiro de Paus porque fala assim, que legal, né? Muito legal ficar movendo-se na direção dessas paixões, dessas inspirações, dessas ideias com toda a coragem, e aí não conseguir manter esse ritmo ou não criar uma base sólida para continuar vivendo isso aí, para continuar construindo. O que adianta dar esses grandes movimentos, esses grandes gestos e depois não ter nada, né? Para viver o quê? 5 minutos, né? Isso aí? Então,
essas energias elas podem entrar em conflito, como a gente está falando, ou elas podem escolher se equilibrar, entende? E eu sinto que é uma mensagem que está falando sobre tanto, eu estou olhando para aquela varinha, né? Tanto o 4 de ouros trazendo esse cavaleiro de paus um pouco para o seu lado e vice-versa, e nessa dança se vai encontrando equilíbrio. Se você se vê assim com alguém, ou se você, isso aqui são forças internas suas, esse é um momento, tá? Aí a próxima carta é um pajem de copas. Um pajem de copas, ele fala sobre uma energia de iniciante, ele fala que muito dessas respostas é um processo interno, mesmo que você esteja conversando com alguém, cada um aí tá sendo inspirado a olhar para dentro de si, então, né? Quais são as minhas motivações para correr nessa direção ou para me apegar a isso aqui? Então, essa é a grande função. Tem transformação e tem muito autoconhecimento e tem transformação de dentro para fora aqui acontecendo. E o pajem de copas muitas vezes é uma carta que fala de proposta, né, e tudo mais. Então pode envolver essas conversas onde se propõe encontrar um meio do caminho, essas coisas. Agora, a grande coisa que eu gostei aqui é esse 9 de ouros, porque o 9 de ouros, eu acredito assim, que tá contando pra gente meio a direção que essa coisa pode ir, porque o 9 de ouros ainda fala de um tema de valor, fala de valor próprio, fala também de uma energia que sabe medir o quanto que cabe numa situação. Fala de uma energia de autoconfiança, valor próprio, também de independência. E por que eu tô falando que ela fala dessa distribuição? Porque é uma carta também que fala assim, eu sei que eu tenho 9 moedas e que eu vou aprendendo com a vida que dessas 9 moedas eu mantenho 6 para mim, por exemplo, e invisto 3 nessa situação. Essas moedas podem ser grana, pode ser tempo, pode ser conhecimento, pode ser qualquer coisa, recurso, sabe? E aí, essa carta ela vem falar dessa sabedoria, porque quando eu mantenho 6 para mim e 3 e dedico 3 a isso aqui, não é porque eu sou egoísta, porque eu não valorizo isso, é porque eu reconheço que eu preciso sempre garantir que eu tenho recursos suficientes para eu continuar crescendo, me sentindo bem, até porque eu entendo que quanto melhor eu me sinto, quanto mais equilibrado eu estou, as situações, né, se beneficiam do meu melhor em relacionamento amoroso, trabalho, família, amigos, seja lá o que for. Então tem uma coisa aqui sobre esse tema de valor e encontrar um equilíbrio que, veja bem, esse equilíbrio não necessariamente é 50-50, sabe? Mas ele é definitivamente encontrar uma solução que respeita individualidade e que respeita individualidade. Eu acho que é isso aí, viu? Aí a próxima carta é a carta de força, coragem, e essa carta ensina a gente que é jeito, né? Então, assim, olha que interessante. Até nesse cavaleiro de paus aqui do começo, com o brinquedinho, veio contando pra gente que o que você precisa ouvir agora é que você nem seja muito duro com você, e já vem dando uma resposta também, que essa situação aqui que a gente tá conversando é uma situação que se beneficia, né, de ideias ou de considerações que podem parecer opostas e que é com jeito, tem um jeito que não é necessariamente 50-50 e que cuidado com uma ideia de controle ou domínio, né? Carta aqui de força, energia leonina, e é interessante porque fala de uma energia de liderança e é para tomar cuidado com isso, de quem tá certo, quem tá errado, quem tá, né? Que lado que é melhor ou que é pior, não tem isso. E isso aqui tá conversando muito comigo. E o equilíbrio não é 50-50. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 1 e o que você precisa ouvir agora? Que mais que a gente pode saber sobre isso aqui? Aí vem uma carta na posição de desafio. Aí mostra
Não falei pra vocês, falei, imagina um bicho assim empacado. E aí mostra esse mamute dando uma carona para essas corujinhas. E o nome da carta é a Carona Noturna. Cadê o meu livrinho? Aqui. Então, o desafio dessa energia é movimento. E o desafio do movimento é por conta de equilíbrio. E a gente viu, o desafio desse encontrar de equilíbrio começa, ou pelo menos fica uma dica, de sair desse espaço de 50-50. Por que essa carta está aqui conversando com a gente? Que mais que a gente pode falar? Aí essa carta fala assim, de uma energia de proteção. Então, um elefante transporta 2 corujinhas nas suas costas, a mãe e seu filho, né? Não precisa ser essa configuração, mas deu para entender. Como um ato de proteção, essa coruja mais velha coloca suas asas em volta da coruja mais jovem. O elefante caminha através da noite, soprando estrelas do caminho, para abrir caminho, né? Soprando as estrelas para ir abrindo caminho. É engraçado, né, que a gente tem muito essa conversa às vezes de esperar o universo alinhar as estrelas, e aí tem uma conversa aqui sobre o que se pode fazer para ajudar nesse alinhamento de estrelas, essa limpeza de excessos. Essa carta fala que é um momento conectado com mágica, com curiosidade, esse elemento de saber o que é necessário ser protegido e se manter forte, corajoso, para estar sempre forte, estável em todo momento. Tá conversando muito comigo com aquela parte de proteger a individualidade, né? Essa carta fala assim, que o que é importante muitas vezes é o centro de tudo. Que mesmo durante momentos difíceis, poder se sentir seguro nessa situação, com essa pessoa, com você mesmo. Essa é a raiz da questão. Então, quando a gente fala do encontrar o equilíbrio, limpar excessos, opostos, complementares ou não, essa coisa do se sentir seguro, mesmo em momentos difíceis, é o pilar central, entende? Para esse discernimento. Então, é uma coisa que você precisa ouvir agora, porque pode fazer parte do que é mais importante nesse momento. O que vem na direção com essa energia do meu grupinho número 1? O que vem na direção do meu grupinho número 1 nesse momento? Vem uma mensagem de reparação. Eu falei de reparação com página de copos, porque às vezes eu leio ele assim também, mas enfim, tem dobradinha, uma mensagem de reparação, que mostra que houve uma desconexão na comunicação, seja lá o que for, e aí mostra essas 2 figuras trabalhando para reestabelecer, costurar, consertar ali de novo uma conexão. Então, eu acho que isso combina bastante com tudo que a gente conversou, mais alguma orientação para o meu grupinho número 1, aí volta naquela mensagem de limpeza, tá? Aí sai aqui essa cobra que fala, é hora de trocar de pele, que vem falando assim, limpar os excessos, deixar que a coisa se transforme, não ficar trazendo uma história, uma identidade antiga para esse momento aqui de agora, nem com você, nem com uma situação ou com uma pessoa. Você se beneficia de permitir o olhar para o agora e esse encontrar de equilíbrio, como a gente estava falando, entendeu? Se é no amor, no trabalho, com família, com amigos, ou você sendo muito crítico com você. Eu espero que essa leitura aqui tenha ajudado. É isso que você precisa ouvir agora. Não esquece que tem também proposta, tem caminhos, tem direções e tem arco-íris aqui nessa mensagem, tá bom? Um beijo grande para vocês, muito amor, muita paz e até a próxima. Vamos lá, vamos começar aqui a leitura do meu grupinho número 2. Vamos descobrir juntos aqui as suas cartas e o que você precisa ouvir nesse momento. Interessante. A primeira carta fala assim, abra os seus presentes, e a próxima carta fala, nada se desperdiça.
Então eu sinto que eu tô conversando com um grupo de pessoas aqui nesse grupinho número 2, que é uma energia que tá chamando essa atenção de que tem muito no seu momento, que tem a função de te informar, de te fortalecer, tem benefício para você nesse momento. Só que assim, como ela veio com essa mensagem de nada se desperdiça, eu fico também com essa impressão de que não é obviamente, muitas vezes assim, não é óbvio que esse é um momento onde tem uma situação específica ou coisas, né, acontecendo, que são presentes, que te beneficiam. Então, eu já fico sentindo essa vontade de falar assim, o que você precisa ouvir agora é que você se beneficia de enxergar as coisas além da superfície e que tem benefício e presente no seu momento. Essa é uma carta de número 33. 33 é um número de cocriação divina, né? Então, muitas vezes, esses presentes aqui, para algumas pessoas, tá? Pode não ser para todo mundo, porque a outra carta reduz para 9 também. Tem a ver com impulsionar na direção de criar algo importante no seu caminho, tipo criar uma nova oportunidade, uma nova energia, um novo caminho, sabe? Querendo dizer assim, às vezes a gente não tá enxergando com tanta clareza porque o presente ele não tá assim pronto, né? Ele não tá concretizado já, embalado ali com um laço vermelho, mas muitas vezes é o presente da possibilidade de ter um caminho onde mais para frente a gente vai ver ali uma coisa específica, um desejo específico ou, né, várias coisas que a gente quer fazendo parte da nossa realidade. Lógico que eu vou tirar mais mensagens sobre isso aqui. Que mais que a gente pode saber sobre essa energia do meu grupinho número 2 e o que você precisa ouvir agora? A carta que cai na mesa, perspectiva. O nome da carta é perspectiva, reforçando que, pegamos ali no ponto certo. O que você precisa ouvir agora é que tem um exercício de perspectiva, que também é uma mensagem que fala muitas vezes o quê? Não é para alimentar a autocrítica, é para falar assim, então tem coisas nesse momento aqui que vão além do que eu tô podendo perceber e enxergar nesse momento. Que bom, ótimo. Mas no final do dia é um bom momento, são boas notícias. Aí, essa carta, além de falar de perspectiva, né, e pedir pra gente fazer um zoom, assim, olhar de tão lá de cima que esse pontinho aqui no meio da carta é o planeta Terra. Então, requer esse exercício de enxergar as coisas de um ponto de vista tão maior, tão maior, tão maior, que muitas vezes espiritualidade ajuda a gente a fazer isso, né? E que aí que a gente se distancia de quê? De levar as coisas muito pro pessoal ou ver tudo muito como evidência do que eu tô fazendo de certo ou de errado, de onde tem afeto, não tem, de quem valoriza ou não. Sair um pouco desse espaço, você se beneficia de sair um pouco desse espaço nesse momento. Porque o seu momento tem situações e para cada um vai ter situações diferentes, mas que estão te beneficiando grandemente e isso não é muito óbvio. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 2? Aí eu peguei peguei esse baralho aqui. Aí veio uma mensagem sobre memória, uma memória ancestral. Uma memória antiga. Memória já faz referência ao passado, né? Mas é que tá vindo assim, falando de uma coisa muito antiga, muitas vezes mais antiga que você. E a minha intenção de pegar esse baralho foi entender de onde vem esse presente. Então vem um presente de uma história muito antiga, entendeu? É quem tem a memória de uma história muito antiga. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia aqui, essa memória, né? Pro meu grupinho número 2. Eu não sei o que significa essa palavra, Adsun. Depois eu vou pesquisar.
Se você souber, deixa aí nos comentários pra gente. Obrigada. A gente vai se beneficiar da tua informação. Mas aqui ela mostra essa figura como, inclusive, ouvindo uma inspiração, ideias, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver daí, mas é uma moça sentada assim numa cadeira com um livro aberto. E em volta dela tem esse anjo que tá soprando inspirações, ideias, orientação aqui no ouvido dela, e a gente percebe que ela tá ouvindo uma ideia, porque ela faz uma cara boa assim de quem tá gostando do que tá ouvindo. E quando a gente olha para o ambiente, assim, dá para ver que tem uma pessoa que também é de carne e osso, que está chegando com mais livros na mão, mas tem, pela imagem aqui, a gente vê, tem figuras ancestrais também, que já não estão mais nesse plano, também nesse ambiente. Não é à toa que a cartomante quis pegar o baralho de ancestralidade, né? Então aqui, agora eu falo com ainda mais convicção, ainda mais certeza. Meu grupinho número 2 tem força ancestral dizendo assim: nada está errado no seu momento, nada se desperdiça no seu momento. Tudo o que faz parte do seu momento faz parte dos seus presentes. Enxergue desse ponto de vista maior. Não se perca nas próprias fragilidades ou inseguranças que todo mundo tem, não tem jeito. E quando a gente sente, é sobre a gente se reconhecer. Eita, tô inseguro. O que eu vou fazer com isso? Então eu vou me dar segurança, né? Também não é pra gente brigar com a gente, também não é pra gente ficar jogando a nossa insegurança no outro, certo? Ixi, tô inseguro. Então, vou me dar a segurança que eu preciso, vou me dar o carinho, a atenção e vou me convidar a confiar de que as coisas estão acontecendo no meu momento de uma forma que vai além do que eu posso entender, mas eu estou recebendo um presente ancestral aí. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia? E a gente entender um pouco melhor esse presente, talvez? O que meu grupinho número 2 precisa ouvir agora? Caramba. Aí vem as árvores, ancestralidade, de novo. Sabedoria. Sabedoria. A gente não falou que tem um soprar aqui de ideias, os livros, né? O presente de sabedoria ancestral. Isso pode significar várias coisas. Para algumas pessoas você está descobrindo informação, né? Ganhando um entendimento de coisas. Para outras eu sinto que é assim também. Você está se beneficiando de sabedoria ancestral que está ajudando a possibilitar certas movimentações aí no seu dia a dia, baseado no que sabe sobre uma história, sobre uma energia, sobre um padrão, entendeu? Então, não tem só um jeito de que esse presente vai se mostrar. Apesar dessa carta de memórias aqui, né? Enfim, você pode estar ganhando informação, relembrando coisas ou simplesmente se beneficiando, como eu falei, né, das coisas acontecerem da melhor forma possível para você nesse momento, porque tem força ancestral que tem sabedoria que te ajuda e tá ajudando ali a te guiar, te orientar, te proteger e tudo mais. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do grupinho número 2 e que você precisa ouvir agora? Interessante. Aí vem assim, essa primeira carta aqui, ela mostra essa figura cheia de artefatos, acho que é assim, meio misteriosos, né? Tudo que tá nessa imagem aqui são elementos que... o Lustre conversou comigo há um tempo falando de herança, tá reforçando herança ancestral, presentes, muitas chaves, aí tem bola de cristal, caixa de Pandora. O que eu tava dizendo? Esses são todos, assim, objetos que fazem referência a mistério, a decodificar um mistério, acessar informação, entende? Então,
para muitas pessoas, como é que você identifica disso que a gente está falando também? Porque você pode se ver desvendando um mistério, por exemplo. Aí a próxima carta mostra essa rainha de rosas, que tem muitas rosas aqui em volta dela, mas ela tá olhando uma coisa assim bem de perto, sabe? E aí eu vejo que tem tanto uma coisa sobre... sobre isso ser um presente para você, ser especial, mas também tem isso. Ela tá olhando para algo bem de perto. Então, às vezes, literalmente, para alguém é uma coisa que você percebe quando você olha para algo bem de perto. E aí é engraçado, porque primeiro pediu essa perspectiva muito maior para enxergar algo que pode ser um detalhe, sabe? Que você percebe melhor olhando de perto. Às vezes a gente está conversando aqui de um jeito bem literal, né? Que agora que eu falei assim com vocês, eu lembrei de uma experiência pessoal que foi bem assim mesmo. Primeiro perceber uma coisa diferente à distância e depois olhar mais de perto e ver uma coisa importante, né? Pode ser isso também. Que mais que a gente pode falar sobre esse grupinho número 2 e o que você precisa ouvir agora? Então, tem uma coisa... eu acho que tanto esse termo 7 estrelas estelares e Pleiades são a mesma coisa. Eu acho que são nomes diferentes para a mesma energia, inclusive, que aparece aqui. Mas uma energia fala assim, vem reforçar aquela parte da mensagem, tem algo novo se criando. Ela fala dando vida a novas criações. A gente conversou sobre isso, está reforçando. E a próxima carta fala sobre um elevar de frequência, tá vendo? Elevando a energia, a frequência dessas figuras aqui. Então, eu sinto que é assim, é uma mensagem que está falando que o presente é sobre isso, elevar a frequência de algo para que exista, se crie numa frequência mais alta. Que mais que esse meu grupinho número 2 misterioso precisa ouvir nesse momento? Aí vem falando assim, o nome dessa carta é Eu ajo respeitosamente com os outros. E eu sinto que é uma mensagem que tá falando assim, tem muita ajuda, tá recebendo muita ajuda e tudo mais. O que tá nas tuas mãos? O que tá nas tuas mãos? Aí tem aquela rosa de novo e uma pluma, né? Se manter agindo, fazendo aquilo que você considera que é mais certo, que é respeitoso. Do tempo do outro, do espaço do outro, do seu tempo, do seu espaço. Em qualquer situação, você vai falar, expressar e se posicionar do jeito que você considera mais correto para se manter em linha reta. E aí eu sinto que essa é uma mensagem que está falando assim, dentro dessa ajuda toda, só o que você precisa fazer é se manter respeitoso, né? De tudo, de todos, da ordem das coisas e permitir que isso aqui se desenrole. Eu vou tirar mais cartas, mas vou trocar a bateria primeiro e já volto. O que vem na direção desse grupinho número 2 nesse momento? Olha lá. Troca de presentes é o nome da carta. Abra seus presentes para o caso de você ter esquecido que a gente começou aqui. Eu acho que não, né? Porque que mensagem boa. Quem não gosta de receber presente? Pois bem. Aí a próxima carta, ela fala da encruzilhada. E é uma carta que fala sobre ação e consequência. E que vem falar pra gente nesses momentos, é importante a gente se expressar, escolher, alimentar o caminho que a gente quer andar, ou aquilo que a gente quer receber. Tá fazendo muito sentido com tudo que a gente tá falando aqui, né? E que por isso que vem esse pedido de se manter
respeitoso dessas coisas que a gente falou, simplesmente para você se manter num caminho, porque essa oportunidade de abrir um caminho em si é o presente. Tem uma coisa mais específica que para algumas pessoas aqui também você pode reconhecer onde é o espaço disso que a gente está falando, quando você faz uma escolha, você se vê fazendo uma escolha de agir de um jeito onde você escolhe respeitar o tempo, o espaço, a ideia, a energia, o coração do outro, mesmo que, sei lá, seja uma situação diferente daquilo que você quer, que você esperava, que você deseja, que você queria receber, entendeu? Esse pode ser um sinal, inclusive, que é nesse momento, ou porque você age assim, ou foi isso aqui que você fez que possibilitou essa abertura de um caminho, de um presente e de criar um espaço para esse presente existir numa frequência mais alta. Lógico que numa leitura que está falando de ancestralidade, de memórias, também está dizendo que muitas vezes é essa a chave que possibilita você receber o que você, vou falar assim, está prestes a receber, mas não fique impaciente, tá bom? Depois não briga com a cartomante, volta aqui semana que vem e fala, não recebi nada. Tô brincando, não acho que ninguém aqui tá pensando assim não, certo? Vou pedir uma orientação final aqui, mas eu acho que a mensagem tá clara, né, gente? Tá bem claro, mas qual que é uma orientação final aqui com o meu grupinho número 2, nesse momento, além do que a gente falou aqui, qual que é uma orientação final? Caramba, em casa 4, raízes, ancestralidade, de novo. E aí vem essa casa 8, falando de finais e começos, que é uma energia de renascimento, renovação. Tem uma versão das coisas, né? Uma frequência, uma energia, um caminho que se conclui para dar espaço para o renascimento, a renovação daquilo. Certo? Eu vou precisar tirar mais uma carta. Não vai dar para terminar aqui. Que mais que a gente pode falar para esse grupinho número 2 dentro disso? Aí vem a Lua. A Lua aqui conversou muito comigo assim, de que tem certas coisas que ficarão um mistério nesse momento, tem algumas coisas que se revelam, que se mostram, e muito da conversa veio dar, assim, pistas, né, que você pode encontrar aí no seu caminho ou não, porque eu acho que não faz muita diferença se você enxerga ou não. Mas tem uma coisa aqui com essa carta da Lua, que vem dizer que algumas coisas podem permanecer um mistério, e essa carta, por via das dúvidas, fala assim: anote inspirações que você possa ter. Inclusive pode ser importante sim, lembrei da carta da moça ali com o livro, né, na mão e recebendo as inspirações aqui. Então anote ou tome nota, ou literalmente note, perceba, né, essas mensagens intuitivas, essas inspirações. Então aquela coisa que eu falei, não acho que faz diferença você perceber ou não, eu vou reiterar, não acho que faz uma diferença na ordem das coisas, em você receber ou não esse presente, essa herança, mas eu sinto que essa coisa de note, perceba, é por quê? Porque é uma mensagem que reconheceu que de cara, na superfície, a gente pode não enxergar isso, por isso que veio falando de perspectiva desde o começo. E aí, meus amigos, pode ser que tenha muitas pessoas aqui que podem estar inseguras, com medo, ansiedade, preocupadas, chateadas, sei lá. Então é uma mensagem que vem falando assim também, de que tem um diálogo, note essa conversa, essas pistas, esses sinais, né? Porque eu tô sim conversando com você, te mostrando, mas eu volto, essa sensação para mim é um pouco nítida, tá? De que a sua participação é aquela de se manter respeitoso do seu caminho e do outro, em qualquer oportunidade, mais do que nunca. Então, assim, ficar muito consciente sobre isso, porque às vezes a gente faz coisas onde falta consideração sem perceber. Já reparou? Às vezes acontece. Então, ficar muito consciente disso. E notar
que tem, mais do que de costume, um diálogo, uma comunicação, umas sincronicidades aí, e que isso sirva para te deixar mais tranquilo, mais confiante. Mas se você vai vendo que vai fazendo o efeito contrário, vai te deixando com mais pressa, mais ansioso, preocupado, só segue aquela linha ali do respeitoso, entendeu? Porque o resultado é o resultado, o presente é o presente, não precisa você saber decodificar nada. Eu sinto que tem isso, tá bom? Muito bem, espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, meu site de agendamento está aí na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês, muito amor, muita paz e até a próxima. Vamos lá então, meu grupinho número 3, vamos descobrir aqui o que é essa mensagem do que você precisa ouvir agora. Descobrir juntos aqui as cartas. Entendi. Primeiro que tem muitos 5s aqui na mesa. 51, 50, 55. Os 5s são números que me falam muito sobre mudança. Inclusive, quando eu começo a prestar muita atenção, começo a perceber muito, né? Repetição de 5, 5, 5, comigo muitas vezes, não sempre, mas acontece essa coisa de o espaçamento entre as vezes que eu vejo a repetição do número 5 vai ficando mais curto conforme vai chegando mais perto desse momento de mudança. Então pode valer a pena, sei lá, notar se isso está acontecendo, de repente a validação para alguém que está falando, é isso que eu estava vendo, estou percebendo esse negócio aí que ela falou, então é isso, é uma comunicação dizendo, olha, tá prestes a vir mudança, tá? A outra coisa, eu já te mostro as cartas, é uma mensagem que está falando que o que você precisa ouvir agora é que você está num momento de pausa. E aí, número 22. 22 é o número mestre de construção. Então, é uma pausa, um tempo, mas que não tem a ver com perda, que não tem a ver com falta, tem a ver com construção, certo? E essa pausa, esse tempo, ele é para possibilitar o quê? Cura. Aí tem essa carta que fala hora de curar e mostra essa cobra. A cobra vem falando sobre trocar de pele, uma renovação, uma transformação. Também muitas vezes faz referência a transformar um traço tóxico, entendeu? Fora de equilíbrio, essas coisas. E aí, essa carta fala assim, apenas diga sei. E versus tem um jogo de palavras aqui, né? Com apenas diga agora, né? É uma carta que vem pedir pra gente não ficar com pressa, especialmente quando começa falando, olha, tem um tempo, uma pausa, que não tem a ver com perda, que não tem a ver com atraso, que não tem a ver com tá dando errado, mas é porque tem um processo que é de mudança, mas que ele muitas vezes ele não é essa mudança do jeito que a gente reconhece quando tá tudo, sabe? Eu fico fazendo assim, né, com a mão, do tipo desenrolar da coisa, tem movimento, tem essa mudança na superfície. Muitas vezes, muita dessa mudança é de dentro para fora, como a gente estava vendo por causa desse elemento aqui de cura. E aí essa carta do apenas diga sei também vem fazer referência a um livro famoso, né, que é o Be Here Now, Esteja Aqui Agora, que é um livro de muita sabedoria sobre autoconhecimento, relação com a vida, com as outras pessoas, em sociedade e tudo mais. Então, assim, esse jogo de palavras vem falar disso, vem até tirar a palavra agora, né, do título, para reforçar isso, a sabedoria em paciência. Mas esse esteja aqui agora é o jogo de palavras, porque eu sinto que para muitas pessoas uma frustração que você precisa ouvir é que você pode estar meio frustrado com certas coisas não fazerem parte do seu agora. Por essa questão, né, de olhar para tempo e tudo mais.
Mas é uma mensagem que está falando da sabedoria do tempo, inclusive, e da transformação. Inclusive, agora que eu peguei de novo, eu lembrei de uma página do livro que fala sobre energia e que até mesmo como a gente percebe existência, presença, é questionado no livro. Um livro bem famoso já, Be Here Now, né, do Baba Ram Dass. E ali é uma mensagem que vem pedir para a gente rever também a nossa visão sobre existência, sobre a nossa conexão com o plano material. E eu sinto que está saindo aqui assim para muitas pessoas, porque é uma mensagem que também está falando assim, reconhecer que tem o tempo é para construção, não é de limitação, não é de tirar, não é de fracasso, nada disso. Tem mudança sim acontecendo, tem coisas sim se curando, se transformando, e que muitas vezes o que ajuda a equilibrar essa frustração com o tempo e com as coisas estarem presentes na sua realidade ou não, é você se convidar também a rever como você percebe aquilo que você tem ou não tem nesse momento. Para algumas pessoas isso aí, tá? E a próxima carta é a carta de queda livre. Eu sei que tem um pouco aqui desse queda livre que já conversa comigo de imediato, que é essa coisa de salto de fé, não se prender a um roteiro, a expectativa que eu tenho do resultado das coisas, da importância de saber da sabedoria do tempo, ajustar a percepção, como a gente falou, e se deixar ser guiado na direção certa no tempo certo. O que mais que a gente pode falar sobre... Cadê meu livrinho? Aqui, ó. Desse free falling aí, desse queda livre. Vamos ver. Aqui, ó. Aí fala assim... Engraçado que a gente precisou falar tudo que a gente falou. E aí quando a gente chega a ler aqui esse livrinho... Essa carta fala assim, uma coisa que muitas vezes é uma coisa que você precisa ouvir porque você não está enxergando pela sua dimensão, né? De tempo, de espaço, de ter, não ter, ser, não ser. Aí essa carta fala, não fica muito melhor que isso. Quer dizer, esse é o melhor dos mundos. Profundo, um exercício de confiança radical, sabendo que as aparências não significam nada. E que você, e apenas você, é o capitão do seu barco. O que você diz é a direção que as coisas vão. Vocês estão em movimento e sendo ajudados por forças que você pode não enxergar. Interessante. Então tem uma coisa aqui nessa energia, nessa mensagem, que também tem isso. Essa carta do Free Falling, ele veio também falando de um comando, né? Não sei se eu li, mas eu li. Né? Se eu falei, mas eu li. Tem forças te ajudando, aguardando o seu comando. Aí essa carta que fala, apenas diga, eu sei. Eu sei, apenas diga o que você sabe. Apenas diga o que você quer. Vamos ver. Apenas diga sei. Todo mundo tem um jeito diferente de falar sobre estar presente, viver o presente. Estar em conexão com tudo que existe, tudo que é. Viver no momento. O negócio é o seguinte... cada um fala de um jeito porque palavras não podem explicar isso que a gente está querendo dizer. Faz sentido, por isso que a cartomante ficou meio confusa agora, né? Mas, meu bem, você sabe porque você sente, você pode sentir. Então, o que você precisa ouvir agora, isso que é interessante, né? O que você precisa ouvir agora são coisas que vão além do que as palavras podem explicar. Tem isso. O que você precisa ouvir agora é que tem coisas que você está vivendo que, se você for querer racionalizar, vai ficar muito difícil. E você precisa confiar muito
né, num jeito alternativo de entender as coisas, confiar muito no que você está sentindo. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia? Porque eu sinto que a gente está entrando numa coisa aqui de mergulhar no que torna essa energia complexa ou às vezes difícil de lidar, que te fez, por exemplo, clicar nesse vídeo, certo? Entendemos, está validado, está reconhecido. E o que mais que a gente pode trazer nessa mensagem para o meu grupinho número 3 do que eles precisam ouvir agora, nesse momento, além dessa validação? Aí mostra essa imagem aqui, mostra uma figura no plano material e a outra figura numa dimensão diferente, sabe? Dá pra ver assim, mas tem uma conexão aqui. Então essa coisa, se é com uma pessoa, se é com um desejo, uma história, né? Tô ouvindo uma coisa meio de entre dois mundos, assim, sabe? Tem uma coisa meio entre dois mundos aqui nessa mensagem. E lógico, esse pedido de enxergar essa circunstância de estar no melhor dos mundos, de estar nas melhores condições possíveis para você nesse momento. E sair de um jeito de pensar e perceber o seu momento como um problema. E que tem sim mudança, como a gente falou, acontecendo. Aí, essa carta, ela fala de eu me relaciono em paz. E aí pode ser literalmente falando de relacionamento amoroso, relacionamento com alguém aí específico. Mas eu me relaciono com essa energia em paz, sem preocupação, como a gente está falando aqui, né? Que mais que a gente pode saber sobre essa mensagem? Sobre essa mensagem que esse meu grupinho número 3 precisa ouvir agora. Vou trazer uns gatinhos aqui, que tá um papo sério, né? Vamos convidar os gatinhos para fazer parte da conversa, para trazer a sua própria leveza. Aí tem um 7 de copas. Um 7 de copas é uma carta que fala algumas coisas. Primeiro, o mais importante, ela fala pra gente se manter aberta a possibilidades, entrar num espaço de possibilidades, saber que tem várias formas das coisas acontecerem. Tem uma outra coisa sobre um 7 de copas também, que é um pedido para a gente não se alienar, que é um pedido para, nas coisas que a gente não entende, para a gente não tentar ficar preenchendo a informação das coisas que a gente não entende com o pior cenário possível. Quando a gente não entende, não tem toda a informação, para não ficar preenchendo as lacunas com o pior cenário possível, certo? Interessante. Aí vem um 7 de... Que 7 aí? 7 de paus. 7 de paus é uma carta que fala sobre a gente perseverar e lutar pelas nossas convicções. Conversou muito comigo com aquela parte que fala assim, tem coisas que ficam sem explicação na lógica, mas confia no que você sente ou em como essa situação te faz sentir. E lógico que isso não é uma conversa para alimentar, como se diz? Você sabe. Não precisa eu e as cartas ficar falando aqui. De não ficar alimentando o que é tóxico também. Quando eu falo assim, confia no que você sente, é quando você sente que algo alimenta o seu espírito. Uma dica. Quando você se vê lidando com uma situação ou com uma pessoa e você se observa sendo uma versão que você gosta mais de você, quando você está fazendo isso, lidando com isso, é nesse tipo de energia, nesse tipo de situação que a gente está falando, confia nessa sensação, em como aquilo te faz se sentir e entenda que nesse momento tem movimento, tem mudança para além do que se pode colocar em palavras. É um exercício de confiança em você, na situação, na vida, tudo mais. Mas, lógico, não é uma conversa sobre confia aí na codependência, na obsessão, nada disso, certo? Só para deixar registrado aqui.
O que mais que a gente pode falar que o meu grupinho número 3 precisa ouvir agora? O que vem na direção? Vamos fazer assim. O que vem na direção do meu grupinho número 3? Uma mensagem. Uma mensagem. O que mais que a gente pode saber? E é uma carta de número 15. Começo de mudança? Uma verdade. Uma mensagem, uma informação que tira uma ideia, uma ilusão, uma máscara e abre os olhos, né? Abre os olhos, mostra uma possibilidade, uma versão, uma verdade que não se enxergava antes. Aí a coruja aqui, né? Uma sabedoria. O que mais que a gente pode falar sobre esse grupinho número 3 e o que eles precisam ouvir agora, que vem na direção deles? Independente do que é exatamente os detalhes dessa conversa, é uma mensagem que está dizendo assim, que isso faz parte de tornar as coisas justas e que é um momento que traz regeneração. A carta de regeneração fala sobre também cura, limpeza, limpar os excessos para permitir que algo novo floresça, certo? Muito bem. Eu vou pedir uma orientação final aqui para o meu grupinho número 3, mas eu sinto que a mensagem já veio bem clara, né? Olha lá. Aí vem falando assim. Orientação final é se manter num padrão de pensamento. Sempre se colocar num padrão de pensamento de mais. Parte da fortuna, em que você está ganhando, se beneficiando nesse momento, certo? Não o contrário. Muito bem. Espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, vou ficar feliz em conversar com você. É o pollination.com.br, meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês. Estou mandando muito amor, muita paz e até a próxima.